continuidade ao nosso estudo Home Learn. Falaremos agora das funções orgânicas, lá na página 189. Abra sua apostila para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre isso. A palavra função se refere à funcionalidade, características físicas e químicas que alguns compostos possuem. Essas características não ficam apenas em suas propriedades, mas também na sua estrutura molecular. São aí algumas regiões chamadas grupo funcional que algumas estruturas têm e que dão a elas essas características semelhantes. Ok? A gente vai falar nesse capítulo das seguintes funções orgânicas: os hidrocarbonetos, os haletos orgânicos, os alcoóis, enóis, fenóis, aldeídos, cetonas, éteres, ácidos carboxílicos, ésteres, sais de ácido carboxílico, anidrido de ácidos carboxílicos, aminas, amidas, nitrilos, isonitrilos, nitrocompostos, compostos de Grignard, ácidos sulfônicos e tiocompostos. Ok? O capítulo traz aqui para a gente, como o primeiro composto, o mais simples aí para nós estarmos estudando, os hidrocarbonetos. Ok? Os hidrocarbonetos, como o próprio nome já sugere, eles são formados por carbono e hidrogênio e possuem a fórmula geral CX de carbono, uma quantidade X de carbono, HY, uma quantidade Y de hidrogênio. Temos dentro dos hidrocarbonetos os alcanos. Quem são os alcanos? Aqui nós temos uma representação de um desenho aí de um alcano. Os alcanos, eles têm cadeia aberta e saturada. Não há ligações duplas entre carbonos, né, na cadeia de um alcano. Essa aí é a característica deles. São os mais simples. É o carbono ligado a outro, formando aí cadeia e ligados a hidrogênios. Tá? Aqui temos a regra da nomenclatura, que é o prefixo. O que é o prefixo? É o nome que se dá à quantidade de carbonos. Lembre lá, met, et, prop, but, pent, ex, hept, oct e por aí vai, né? E mais ano. Nesse caso aqui, ó, vemos 1, 2, 3, 4 carbonos, butano, tá? Então, o mais simples de todos aí são os alcanos. Na sequência, nós temos aqui alguns exemplos de alcanos e depois já parte aí para os alcenos. Os alcenos, eles também têm cadeia aberta e insaturada. Mas o que é esse insaturado dos alcenos? É ter uma ligação dupla, ok? Tem outra possibilidade de ser insaturado, que é a tripla, mas os alcenos são formados aí com ligações duplas, ok? A fórmula geral dos alcenos é uma quantidade N de carbono e uma quantidade 2N de hidrogênios, ok? Segue aqui a regra de nomenclatura. E qual que é a regra? Bom, o primeiro alceno que existe é o eteno. Não existe um alceno com menos carbono, afinal de contas, para ser um alceno tem que ter uma ligação dupla entre dois carbonos, então não tem que numerar aonde está essa ligação dupla. Depois vem o propeno. Por que não é numerado aonde que está? Lembre-se que essa estrutura, com esses 3 carbonos, ela é uma estrutura em 3 dimensões. Então, essa ligação aqui que está entre o primeiro e o segundo carbono, se eu giro essa molécula, imagine aí que eu pegue ela nessa posição e gire ela, ou rode para o outro lado, ela poderia ser a ligação dupla aqui com o carbono da outra extremidade. Poderia ser a representação disso. Então, um alceno com 2 carbonos ou com 3
não tem que numerar onde está a ligação dupla. A partir do alceno com 4 carbonos, aí sim. Porque, perceba, o but, que é da onde que vem o prefixo but, 1, 2, 3, 4 carbonos, 1, porque ó, a partir do primeiro carbono eu tenho uma ligação dupla. But 1N, mas eu posso ter aqui a partir do segundo, que é o but 2N. Então, a partir daí eu numero. Qual que é a regra para numerar? Eu coloco o prefixo, que é a quantidade de carbonos, separo por traço, coloco um número a partir do qual está a ligação dupla, o número do carbono a partir do qual está na ligação dupla, e a terminação N. O próximo hidrocarboneto são os alcinos, né? Que tem a cadeia aberta também, insaturada e com uma ligação tripla, possuindo a fórmula geral aí, CnH2n-2, tá? É a mesma regra de nomenclação dos outros dois, prefixo, no caso o prefixo é a quantidade de carbonos e a terminação ino. O primeiro alcino que existe é com 2 carbonos, então etino, né? Etino ou esse nome aqui, acetileno, que é um nome usual, que não é recomendado pela IUPAC. Né? Da mesma forma que o eteno pode ser chamado de etileno, que é um nome não reconhecido aí pela IUPAC, né? Mas que é um nome usual. A partir do etino, daí você tem com 3, prop, ino, também a mesma regra aí dos alcenos, não precisa numerar, né? Aí a partir de 4 carbonos precisa, o but 1 ino e o but 2 inos. As mesmas regras. Na sequência temos os alcadienos, que tem como características aí ter uma cadeia aberta, também insaturada, né? Mas possuem agora duas insaturações com ligações duplas. E a fórmula geral é CnH2n-2, tá? E é a mesma forma de estar dando a nomenclatura. A partir de 3 carbonos, os alcadienos aí não existe com menos que 3 carbonos, porque precisa de ter duas ligações duplas. Então, o alcadieno mais simples é o propadieno. Depois temos o but, 1,2-dieno. E por que 1,2? Porque por que eu tenho que dar essa denominação? Porque pode variar aonde estão as duas ligações duplas. Poderia ser but 1,3-dieno ou 1,2-dieno. Depois o pente e por aí vai, tá? Os alcadienos são classificados ainda como alênicos, possuem duplas ligações acumuladas. Eritrênicos, possuem duas ligações alternadas. E isolados, possuem mais de uma ligação simples entre as duas duplas, tá? Após isso, ainda dentro dos hidrocarbonetos, temos os ciclanos ou cicloalcanos. Os ciclanos têm uma cadeia alicíclica. O que significa alicíclica? Ela é fechada, mas não é aromática. Lembra lá que o anel aromático ele tem 6 carbonos e esse, no caso do benzeno, e é alternado ali uma dupla, uma simples, né? Já os ciclanos ou cicloalcanos não. Eles não são aromáticos, tá? Sua fórmula geral é uma quantidade de N de carbono e hidrogênio 2N. E aqui temos umas representações. Olha que interessante. Que podem ser representações geométricas, como estão colocadas aqui, tá? A nomenclatura deles é sempre iniciado com a palavra ciclo, para dizer que é fechado. O prefixo, que diz quantos carbonos tem, a terminação ano. Veja essa pirâmidezinha aqui,
ciclo, porque é fechado, prefixo prop e a terminação ano, porque não tem ligações duplas nem triplas nesse composto. Os ciclenos ou cicloalcenos, né, eles já são hidrocarbonetos alicíclicos também, cadeia fechada não aromática, mas insaturadas. Então perceba aqui que esse composto aqui com 4 carbonos, ele tem uma ligação dupla em um parzinho desses carbonos. Então, ciclo buteno, ou a terminação eno, para poder estar dando a nomenclatura a ele. Então, é ciclo, para dizer que é uma cadeia fechada, o prefixo, que é a quantidade de carbonos, e mais a terminação eno, para dizer que tem uma ligação dupla, ok? E, por fim, aí dentro dos hidrocarbonetos, temos os aromáticos. Os aromáticos, eles têm uma cadeia fechada, insaturada, com duplas ligações. Essas duplas ligações, elas são ressoantes, o que significa que elas mudam aqui de posição, como se elas girassem, alternando aí aonde elas estão, entre um carbono e o outro, e apresentam um anel aromático aí com 6 carbonos, ok? O composto aromático mais simples que existe é o benzeno, e temos aqui a representação dele. O que é interessante? O benzeno, ele está presente aí como esses anéis que podem se unir em mais, tá? Mas não há uma regra para nomenclatura. São batizados aí a quantidade desses anéis aromáticos, no caso aqui com 1 benzeno, com 2 naftaleno, com 3 antraceno, temos aqui o fenanteno, que é com 3, mas em posição diferente do antraceno, o tolueno, e por aí, que tem aqui uma ramificaçãozinha metil, e por aí vai, ok? Uma história interessante para a gente estar aumentando aí o nosso conhecimento foi que o benzeno já era conhecido aí em 1925, e em 1934 já conhecia a estrutura dele, que era o C6H6. Mas era uma grande dúvida aí para os químicos da época como que eles se organizavam, porque de toda forma que eles tentavam fazer as ligações, não dava certo. Eles já tinham conhecimento que o hidrogênio fazia uma ligação, que o carbono fazia 4, e de toda forma não dava certo. E tem uma história até bastante romantizada, que conta que o alemão August von Kekulet dormiu e sonhou que havia uma cobra mordendo o próprio rabo, formando aí um ciclo. E a partir desse sonho é que ele teve a ideia de rascunhar a organização que seria aí o benzeno. E deu certo, né? Então, para você saber um pouco mais, dá uma lida aqui na página 93. É bem legal a história. Combustíveis, tá? Vários compostos de hidrocarbonetos são usados como combustíveis e são derivados do petróleo. O petróleo, a gente sabe aí que ele surgiu por transformações químicas que ocorreram no decorrer de milhões de anos, sobre uma pressão intensa, né, aí no subsolo, e é um conjunto de hidrocarbonetos que foram formados aí a partir de restos orgânicos, né? Então você tem ali moléculas com 1, 2, 3 e mais de 20 carbonos em cadeia. E cada quantidade de carbonos ali é uma utilização que o ser humano encontrou, né? Então você tem que separar essas moléculas diferentes para poder estar utilizando. Como assim? Os carbonos aí com 1 a 4, ou melhor, as moléculas com 1 a 4 carbonos,
ela tem utilidade aí mais na indústria ou como gás, né? De 5 a 10 para fazer gasolina, aqui ó, de 11 a 14 querosene, mais de 15 óleo diesel, mais de 17 óleo lubrificante, mais de 20 resíduo sólido, que dá para estar fazendo aí asfalto, piche, parafinas, etc. Mas como que eles conseguem separar isso? Eles conseguem separar essas moléculas ali de hidrocarbonetos pela destilação fracionada e usam para isso uma torre de fracionamento. Como que ela funciona? Aqui não está representado, ó, mas o petróleo ele passa por uma fornalha, não direto contato petróleo-fogo, mas dentro de tubos, né? Ele é aquecido a mais de 500 graus e a maioria dos seus das suas moléculas ali de hidrocarbonetos se gaseifica, se torna gás a partir de 500 graus. Os que têm aí mais de 20 carbonos, alguns aí se mantêm líquidos e já são separados aqui na primeira fase. Então, aquece o petróleo, que tem todas as quantidades de moléculas de 1, 4, 10 ou mais de 20 carbonos. A maioria se gaseifica e os que se mantêm líquidos já vêm aqui para a base dessa torre de destilação fracionada e é separado. E ali é usado para fazer asfalto, parafina, etc. Os outros, eles se mantêm gasosos e começam a subir a torre de fracionamento. E existem essas estruturas aqui, que eu vou chamar de bandejas e pratos. Cada um desses pratos estão numa temperatura que está abaixo do ponto de fusão de algum desses gases. Por exemplo, olha aqui, o petróleo que estava a 500 encontra essa bandeja que tem pratos ali que está a 400 graus, né? Essa temperatura, o óleo lubrificante ali que tem mais de 17 carbono, que pode fazer óleo lubrificante, não é suficiente para manter ele gasoso. Então, a 400 graus, as moléculas, aí, as estruturas com mais de 17 carbonos, elas se liquefazem e é coletada aqui nessa bandeja. Os outros, que tem menos do que 17, elas conseguem ainda se manter gasosos porque o ponto de ebulição deles é menor. Aí vai para uma outra bandeja. Chegam lá, tem pratos a 300 graus. A 300 graus, as estruturas com mais de 15 carbonos não se mantêm gasosas, tem que ser mais quente do que isso. Então elas liquefazem e são coletadas aqui nessa bandeja e servem aí como óleo diesel. Continua subindo nessa torre de fracionamento, num prato mais frio, que agora está a 200. Os compostos com 11 a 14 carbonos, eles não conseguem se manterem gasosos a 200 graus. E são coletados aqui por esses pratos, por essas bandejas, e são usados aí como querosene. A 70 graus aqui, os últimos aí são utilizados para fazer gasolina. E por final, abaixo de 70, são utilizados aí para fazer gases e também para indústria, matéria-prima aí, para estar sendo utilizado aí na indústria, para fazer plásticos, etc. Então, é assim que se separa os componentes do petróleo. O petróleo é uma grande mistura ali com moléculas, com cadeias de todo tipo, com todo tamanho de carbono, e quanto menos carbonos tem aí, menor é a temperatura de fusão. Então, se eleva a uma grande temperatura e vai abaixando gradativamente e removendo os que vão condensando aí, ok? Existe processo, né, que quebram essas moléculas grandes aqui, o craqueamento, né? O craqueamento vem do termo em inglês to crack, que significa quebrar, que quebra essas moléculas. É elevado a uma grande temperatura e essas moléculas
grandes aí, que tem mais de 20 carbonos, são quebrados em moléculas pequenas, que tem mais valor comercial. Então é possível você pegar moléculas aí que não tem um grande valor agregado, gasta-se, né, para poder aquecê-las, mas transformá-las aí em gasolina e etc. E é isso que diferencia o petróleo de boa qualidade, que é o petróleo aí que tem moléculas com pequenos números de carbonos, de um que não é tão valorizado no mercado assim, que é o petróleo que tem moléculas com cadeias grandes, que servem para fazer asfalto, óleo lubrificante, etc. Tá? Vamos dar sequência agora e vamos falar dos radicais orgânicos e a nomenclatura de compostos de cadeia ramificada. O que são radicais? Imagine que você tem lá um composto e ele tem um dos seus hidrogênios removidos. E esse radical ele se torna muito reativo. Ele, na falta de um desses hidrogênios, ele está ali tentando encontrar a estabilidade e fazer ligação de novo. Aqui, o metano, que seria o mais simples, ó, perdeu um hidrogênio, virou metil. O 2 carbonos, o etano, virou etil. Né? Aqui nós seguimos com propil, que era do propano, o secpropil ou isopropil, porque ó, ele perdeu um hidrogênio no seu carbono central aqui, e iso significa igual. Então, a partir desse carbono, tanto para a direita quanto para a esquerda, você tem aí uma estrutura molecular idêntica. Então, iso por isso. E sec, porque esse carbono aqui do meio está ligado aos outros dois, é um carbono secundário. O butil, que perdeu um de seus hidrogênios aqui da ponta, onde eu estou passando o cursor do mouse. O isobutil, porque, perceba, tem 1, 2, 3, 4 carbonos, a mesma coisa, porém, ele está ligado aqui a um carbono de uma extremidade que, de toda forma que você girar essa molécula, essa estrutura a partir desse carbono, ela é igual. Por isso o termo iso, ser igual. O secbutil, que perdeu aqui um dos seus hidrogênios aqui de um carbono secundário, tá? Não tem necessidade de ter essa barrinha aqui, é um erro do desenho, porque esse carbono já tem 4 ligações. Aqui pode gerar alguma confusão, mas é nesse carbono aqui, nesse segundo aqui, que está ligado aos outros dois, que perdeu um dos hidrogênios e vai se ligar a outra cadeia, vai se transformar em uma ramificação. O terc-butil, que ainda continua tendo 4 carbonos, mas é o do carbono central, aqui esse formatinho de cruz aí. O terc-butil perdeu um dos hidrogênios aqui no carbono central, e esse carbono aqui do meio, ele está ligado aos outros 3 carbonos, por isso é um carbono terciário, o prefixo terc. Fenil, que o anel benzênico perdeu de sua estrutura um dos hidrogênios, e o benzil, que o anel benzênico ele tem uma ramificação aqui, e esta ramificação, né, que perdeu um dos seus hidrogênios. Ainda temos o etenil ou vinil, que é 2 carbonos aí, e um ligado ao outro por uma ligação dupla, e um deles perdeu um de seus hidrogênios, ok? Aqui temos exercícios resolvidos. Eu preciso que vocês estejam fazendo aí os exercícios de sala, o 2, o 3, né? Aqui da página 196. Dando sequência, quais são as regras aí para a nomenclatura dos compostos ramificados? Até agora a gente estava falando aí de compostos de cadeia normal, os compostos ramificados. Então, temos aqui umas regrinhas que é bem interessante, se às vezes você esquecer e tal, você anotar a página, a partir da página 196, para poder estar lembrando. Primeiro, você tem que considerar como cadeia principal a sequência de carbono mais longa possível. Então, você vai contar de todas as formas possíveis, não precisa ser retinho. Ele pode fazer zigue-zague, torto, formato de que lembra aí, semelhante a um S,
mas tem que ter a maior cadeia possível. Se acontecer de ter duas possibilidades, você vai escolher a que tem mais ramificações. Então, você começa escolhendo a cadeia principal. Contou o maior número de carbono possível? Você determinou ali a cadeia principal. Na sequência, você tem que numerar essa cadeia, numerar os carbonos. E vai estar numerando aí mais próximo da ramificação, para deixar sempre o carbono que tem uma ramificação com o menor número possível. Após isso, você vai nomear o hidrocarboneto. Primeiro você vai citar as ramificações em ordem alfabética. O que é bom a gente estar lembrando aí? Ó, os prefixos di, tri, tetra, e sec e terc, eles não são contabilizados aí como na ordem alfabética, tá? Então, por quê? Se você tem mais do mesmo tipo de ramificação, você tem aqui um composto que tem mais do que um etil. Você coloca dietil, né? Mas esse di, ele não conta na ordem alfabética, você conta a partir do etil, ok? Aí você separa os números uns dos outros por vírgulas e separa os números das palavras por hífens. Então aqui, ó, temos o primeiro exemplo. Primeiro foi determinada a maior cadeia possível. 1, 2, 3, 4, 5. Mas existia outra possibilidade. Veja, 1, 2, 3, 4, 5. Porém, se eu subisse aqui para contar, perceba que teria menos ramificações. Se fizesse esse processo aqui, ficaria com duas ramificações. E seguindo em linha reta aqui, fica com 1, 2, 3. Então tem que ter sempre o maior número de ramificação. Conta-se no sentido da leitura, no caso da esquerda para a direita, porque assim consegue manter os menores números das ramificações. No caso, 1, 2, o 3 e o 4. E se fosse ao contrário? O 1, no caso seria o 2, o 3 e o 4. Então, nesse caso aqui que existe essa possibilidade, caso sendo igual, decidiu-se contar no sentido da leitura. 1, 2, 3, 4, 5. Aí por ordem alfabética, o E vem antes do F no alfabeto. Então, 3 etil, 2 fenil e 4 metilpentano, que são 5 carbonos. Ok? Regras? Para dar nome aos hidrocarbonetos insaturados, deve-se incluir a insaturação na cadeia principal. Quando você tem mais do que uma insaturação, você deve pegar todas elas. Se não for possível, o maior número delas. Tá? Ainda de regras. Para dar nome a hidrocarbonetos cíclicos ramificados, inicia-se a numeração dos carbonos do ciclo por um carbono ramificado. Por quê? Aí esse carbono do ciclo, vai ser o menor número possível para essa ramificação, 1. E você vai seguir no sentido para obter o menor número possível. Então aqui, ó, 1, 2, 3. Se eu viesse contando na outra direção, 1, 2, 3, 4. Então você sempre conta para obter os menores números possíveis, tá? Se o ciclo for ramificado e insaturado, começa-se a numerar a partir do carbono insaturado. E, se possível, né, se der certo aí, um carbono ramificado. Aqui eu preciso que vocês façam atividade 12, tá? Aqui da página 199, ok?
Vamos dar sequência aqui aos nossos estudos e vamos falar agora dos haletos orgânicos. O que são haletos orgânicos? São compostos hidrocarbonetos que perderam aí um dos seus hidrogênios e foram substituídos aí por um halogênio. Eles são representados aqui por Rx, onde o R é a cadeia carbônica e X é o halogênio. Lembra lá dos halogênios? O flúor, o cloro, o bromo, o iodo. Você ainda tem o astato, que não forma ou forma muito pouco composto, né? Poucos haletos. Mas o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, principalmente aí são os formadores dos haletos orgânicos. E como que se dá a nomenclatura para esses compostos, né? Você seguindo aí o PAC é o nome do halogênio e o nome do hidrocarboneto. Por exemplo, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o cloro hexano, né? Os exemplos, né? O fluormetano, o 2-bromobutano, etc. É sempre o nome do halogênio seguido pelo nome do composto. Aplicações importantes aí. Eles apresentam várias aplicações, como solventes, de substâncias orgânicas, etc. Também são utilizados aí como polímeros, que são macromoléculas, moléculas grandes aí, para poder estar sendo utilizados em plásticos e em outros compostos da indústria. Também os haletos orgânicos foram utilizados e são utilizados ainda como defensivos agrícolas. Um dos mais famosos é o DDT, que foi proibido porque ele é de difícil degradação, ele é bastante estável e se torna cumulativo aí na cadeia alimentar, né? Porque um inseto que come DDT e morre ao ser comido por um pássaro, o veneno se acumula no pássaro. Se uma cobra come esse pássaro, o veneno se acumula nela. Se um gavião come essa cobra, vai se acumulando nele e aí por diante. Então ele foi proibido devido a isso. Tá? Também foram amplamente utilizados como gases refrigerantes, né, os CFCs, e que todo mundo sabe aí que degrada a camada de ozônio. Temos aqui uma fórmula química, né, que explica como que os CFCs, os gases CFCs, conseguem aí estar destruindo a camada de ozônio. No caso aqui temos um errinho, não é CF2C2, no caso seria CF2Cl2, né? Teria que ter um cloro aqui, não um carbono. E a forma correta de escrever essa fórmula seria C de carbono, Cl2F2, sempre o que é mais eletronegativo ficando à direita. Esse composto, ao receber energia de raios UVs, ele quebra, libera um dos seus cloros. Esse cloro, ao se encontrar, ele é bastante reativo, ao se encontrar com o ozônio, que são 3 átomos de oxigênio, ele se liga a um desses oxigênios e libera o gás oxigênio, O2. Ele forma o ClO, o óxido de cloro, mais o gás oxigênio, O2. E o que acontece? Se fosse apenas isso, o processo não seria tão prejudicial. Mas se torna um ciclo a partir do momento aqui que o óxido de cloro, né, o ClO, ele quebra, ele libera o oxigênio, ele não se mantém. Esse oxigênio se junta com outro oxigênio que veio de uma outra molécula de ClO, né, formando o O2, e o cloro sozinho é liberado. E esse cloro recomeça o ciclo, ligando ao outro ozônio,
destruindo assim a camada de ozônio, né? E vai repetindo aí por mais de 1000 vezes. E isso acontece mais em climas mais frios, porque com a baixa temperatura o cloro fica mais alto e consegue fazer aí as suas reações, tá? Dando continuidade, eu preciso que vocês façam o exercício 21, aqui da página 203, e o exercício 22 da página 204, ok? Tchau, fiquem com Deus e até a próxima aula.